Tudo bem? Bom, vamos dar continuidade ao estudo do livro de Ciência, História e Geografia, né, que nós estamos falando aí no segundo trimestre. E hoje, dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho sobre os reinos africanos, vizinhos e os rivais. Se a gente estivesse em sala, né, a proposta era que vocês sentassem em dupla, e naquela canção da página 32, o silêncio, de tudo que estudamos, né, criar uma versão para o que aconteceu entre a pré-história e o surgimento das primeiras cidades. E aí, no caso, ia usar a música substituindo os objetos citados na canção por situações, em vez de objetos, situações, né, do longo do período do passado da humanidade. Como a gente não está em sala de aula, não tem como realizar esse trabalho em dupla, eu vou estar pensando aí numa possibilidade que dê para adaptar, para a gente fazer um trabalho, né, no final desse conteúdo, tá bom? Tá, e aqui tem até um exemplo: antes de existir a escrita havia cidades, antes de surgir as cidades havia as aldeias, antes das pessoas viverem no sedentarismo, elas eram nômades, coisas desse tipo. Mas eu vou pensar numa maneira de desenvolver um trabalho com vocês que fique bem bonito, bem legal, que eu sei que vocês são super capazes. Então vamos lá: reinos africanos, vizinhos e rivais. As sociedades urbanas desenvolveram-se principalmente em torno dos grandes rios. A gente já viu isso, né? Que é inclusive muito relevante, né? Principalmente em torno dos grandes rios. Além da água para a sobrevivência, os rios também forneciam alimentos, como a pesca, né? E eram usados para transporte de mercadorias, né? Porque os rios, eles eram usados para transportar nos barquinhos de um lugar para outro, o que favorecia, o que ajudava a melhorar o comércio dessas regiões. Então, né, por isso, criar aí as primeiras cidades, as primeiras vilas próximas aos rios. No norte da África há um grande deserto que chama Saara. Entre 7.000 anos antes de Cristo e 4.000 anos antes de Cristo, povos nômades, que são aqueles povos que viviam andando, né, que eles não viviam em cidades, viviam andando em busca dos seus alimentos, né, de lugar para ficar. E esses povos nômades do deserto encontraram às margens do rio Nilo condições favoráveis para se fixarem, né, ficarem ali e desenvolver atividades agrícolas e de pastoreio. Egípcios e núbios criaram reinos e impérios ao longo desse rio Nilo. Eram povos vizinhos, porém rivais, né? Quem que eram os povos rivais, né? Tá aqui, ó, egípcios e núbios, eles eram rivais, né? Vizinhos, porém rivais. Disputavam as terras férteis e por séculos guerrearam entre si para estabelecerem seus territórios de domínio, que era meu, que era do outro, né? O Egito. A história do Egito Antigo teve início com a sedentarização, quando o povo parou de procurar seu alimento e começou o processo de plantar, colher, né? Ele começou o processo de sedentarização dos primeiros povos há quase 9.000 anos. Das primeiras aldeias surgiram comunidades locais, chamadas nomos, há cerca de 6.000 anos. Por volta do ano 3.500 a.C., já estavam organizados 2 reinos ao longo do Rio Nilo, o do Alto Egito e do Baixo Egito. Em 3.150 a.C., o rei Menes, do reino do Alto Egito, conquistou o Baixo Egito, dando início a um grande império africano. O poder político ficou centralizado em Menes, né, que é esse que conquistou o Baixo Egito, que se tornou o primeiro faraó, isto é, o primeiro rei egípcio, né, esse Menes. Nos 3 milênios seguintes, desenvolveram-se no Egito Antigo uma cultura muito rica: religião, arquitetura, comércio, navegação,
arte, escrita, faziam parte da cultura egípcia. Ainda hoje, esse patrimônio histórico desperta admiração e curiosidade, né? Muitas pessoas têm curiosidade, vontade de conhecer essa região, né? É um lugar bem procurado. As técnicas desenvolvidas eram muito sofisticadas para aquela época, e estudiosos buscam até hoje desvendar tais conhecimentos por meio de pesquisas arqueológicas, né? Porque para aquela época, com os materiais que se tinha naquela época, com as máquinas que se tinha naquela época, o que eles fizeram, o que eles construíram é extremamente assim sobrenatural. Então, até hoje as pessoas se perguntam como fizeram aquilo, né? Porque hoje é muito mais fácil, a gente tem máquinas, tem vários instrumentos que facilitam, né? E por isso gera tanta curiosidade e um turismo alto nessa região. Por exemplo, os egípcios antigos também criaram uma linguagem escrita, né? A dos hieroglifos, a gente já viu isso também. Egito, nas tumbas, murais e papiros antigos estão escritos nomes de faraós, registro das suas realizações, palavras divinas, entre outros textos. O escriba era o responsável por escrever tais documentos. Naquela época, a maioria das pessoas, olha que diferença para a nossa vida de hoje, né? Não sabia ler nem escrever, pois a educação não era um direito de todo mundo, mas era um privilégio. Quem tinha, tinha que agradecer. Aqui tem uma indicação, né? Os escribas eram os artesãos da escrita. Eles dominavam a linguagem escrita dos hieroglifos e trabalhavam para os faraós e sacerdotes. Por isso, não faziam trabalhos manuais pesados e não pagavam impostos. Os filhos dos escribas seguiam a mesma tradição da educação letrada. Além dos textos políticos, como as leis e acordos, também faziam registros das contas do governo, dos textos sagrados e da literatura. E tem a imagem, né, de um texto escrito em hieroglifo, ó, de uma estátua representando uma escrita egípcia. Vocês acham que ainda hoje quem sabe ler e escrever tem privilégio na sociedade? Aí vocês não têm espaço para responder no livro, mas respondam no caderno. Vocês acham que quem lê e quem escreve tem privilégio na sociedade? E responda por quê. Os egípcios antigos viviam em uma sociedade hierarquizada. Né? O que é hierarquizada? Está escrito aqui, ó. Divisão da sociedade em determinados grupos, segundo critério como renda, funções, profissões, religiões, entre outros. Hierarquia. Então, por exemplo, dentro da escola nós temos o diretor, que é o nível máximo da hierarquia dentro da escola. Aí depois tem a vice-diretora, depois tem a coordenadora, depois tem os professores, né? Então tem uma hierarquia. Um não deve passar na frente do outro. A gente não deve faltar com respeito com aquela pessoa que está acima da gente. Né? Nessa sociedade egípcia antiga já tinha uma sociedade hierarquizada. Isso quer dizer que não havia igualdade entre as pessoas, não era todo mundo igual, tinha suas diferenças de acordo com o que cada um realizava. Algumas nasciam com mais direitos que outros, porque nasciam de repente já filhos de reis, né? Pessoas de alto nível social. Por exemplo, os camponeses eles tinham que trabalhar para sobreviver e ainda entregavam parte do que produziam para o governante, né? Como se fossem os pagamentos de impostos que a gente também paga hoje. E assim, havia um pequeno grupo privilegiado que ocupava cargos no poder político, religioso, enquanto a maioria da população era formada pelos trabalhadores do campo, né? Isso acontece até hoje, nos dias de hoje, aqui na nossa sociedade. Um grupo social que não possuía direito era o dos escravizados. Eles eram prisioneiros de guerra e trabalhavam em todas as atividades, agricultura, obras públicas, construções, mineração, todos os tipos de trabalho. Dependia do que os donos dele queriam, né? Portanto, a base da sociedade era formada pelos escravizados e camponeses. Os grupos intermediários eram constituídos pelos artesãos e comerciantes, servidores públicos, os escribas e soldados. E no topo social estavam os sacerdotes e a nobreza liderada pelo faraó. Então aqui nós temos, né, uma pintura de mural em parede no antigo templo egípcio, nela várias cenas mitológicas representando os aspectos de vida,
no Egito cerca de 3.000 anos atrás, né? Então, aqui, soldados, os animais, sacerdotes. Com base nessa imagem, tá? Responda. A cena da pintura representa a organização social do Egito Antigo? Vocês acham que tem a ver com a organização social, né? Com o que a gente falou, que é a organização social, que são funções de profissionais, determinados grupos de renda, a divisão da sociedade? Se sim, por quê? Qual a relação dos egípcios com o rio Nilo? A relação que eles tinham era importante, eles usavam para quê esse rio? E os egípcios, eles tinham uma religião? Tá? Aqui, se vocês observarem, está explicando, né, a continuação da imagem. Então, para que vocês responderem a primeira questão, precisa ler, né? Ó, parte 1. No friso superior estão representados soldados egípcios, animais, o cultivo do papiro, que era como se fosse um papel, né? Planta típica do Rio Nilo. Abaixo da cena, uma linha escrita em hieroglíficos, que é a egito-egípcia. Na parte 2, que é na parte central, aparecem os soldados, o faraó. Então, leiam isso aqui, que é importante, para que vocês possam conseguir responder a questão da página, tá certo? Então, por enquanto, a gente vai fazer até essa página, mas qualquer dúvida é só entrar em contato com a professora, né? Eu creio que está fácil, né? Junto com a leitura e com a explicação, mas qualquer dúvida estamos à disposição, tá bom? Bom estudo, pessoal!